A gente que não entende nada de direito olha e de vez em quando fala assim, meu Deus do céu, mas será que é possível que não se extrai nada dessa Lava Jato? Bom, nós temos essa semana já a história do quadrilhão do PP, que foi desqualificado na denúncia, né? Acabou livrando aí Ciro Nogueira e tudo. Eu pergunto para você o seguinte: não sobrou nada da Lava Jato, não? Que se aproveite? Tanta gente presa, dinheiro devolvido e tudo mais, de repente os políticos são imunes a esse esquema todo, Cacá, é isso? O Fábio é interessante, né? Eu sou advogado Ciro nesse processo, eu que fiz a sustentação, nós é que conseguimos essa vitória, dentre outros colegas, evidentemente, e é uma coisa, esse processo talvez tenha sido um alento nesse momento de tormenta que vivemos, porque o que aconteceu com o PP, e nós conseguimos passar a tese da criminalização da política, que é exatamente o que eu falo há 3 anos, nós conseguimos um parecer com Araújo Leite e Vicente Greco, são dois gênios brasileiros que moram na Alemanha, para dizer exatamente da criminalização da política. Já tínhamos tido uma primeira vitória num outro julgamento do Supremo, mas num momento mais light, eu diria assim, e agora foi uma vitória retumbante, foi uma vitória histórica. E as pessoas têm que saber que esse mesmo argumento foi usado por um juiz de primeiro grau aqui para também rejeitar a denúncia do PT. E agora nós vamos rejeitar, muito provavelmente, a renúncia do PMDB. Pouco importa que partido é. Isso é fundamental. É o cumprimento da Constituição. Esse grupo da Lava Jato, eu digo isso há 5 anos pelo Brasil afora, que instrumentalizou o Judiciário e o Ministério Público, tinha um projeto político e, dentro da estrutura desse projeto político, evidentemente estava a criminalização da política. Esse grupo, Fábio e Mali, é o grupo que colocou o Bolsonaro no poder. O principal eleitor desse grupo chama-se Força Tarefa e Sérgio Moro, e Deltan e sua gangue. Por quê? Lá eles tiraram o Lula completamente do jogo, prenderam o Lula, conseguiram discutir, ainda juízes e procuradores, com o governo que elegeram, o principal eleitor foi exatamente esse grupo. Depois eles brigaram, como eu sempre digo, no poder, aí chama-se briga de quadrilha. Não vem ao caso. O que o Supremo fez, ainda bem que no momento de tanta tragédia, nós estamos numa mal, correndo rumo ao precipício, numa noite chuvosa, sem absolutamente ninguém para nos coordenar, mas o Supremo teve uma coragem enorme nesse julgamento. Porque disse o seguinte, olha, aqui o que está se tentando fazer é a criminalização da política para tentar tirar esse elemento importante da democracia, que são os partidos políticos. Você pode ser até contrário à democracia, mas é o melhor regime que existe. Então, eu tenho o prazer, Fábio, de ter participado disso aí. Eu fui o advogado do Ciro nesse caso, sou o advogado dele. A vitória foi uma vitória importantíssima, extremamente importante, porque o que é que disse o Supremo Tribunal Federal? Olha, aqueles casos em que tiver havido a instrumentalização do Poder Judiciário, aqueles casos em que tiver havido o mau uso das delações, delação premiada. Eu falo com você, já tive a honra de falar aqui mais de uma vez, as delações, que evidentemente é um instituto importantíssimo no combate ao crime organizado, foram estupradas por esse grupo. Usavam a prisão para conseguir delação, é incrível. Usavam as delações para atingir grupos políticos. Agora, nessas conversas que estão aparecendo, está sendo comprovado aquilo que nós dizíamos. Olha, vamos atingir o fulano de tal. Não, vamos preservar. Tem uma conversa lá que fala, não, mas esse grupo do PSDB aqui é um grupo que, se nós atingirmos, é um grupo que nos dá sustentação. Isso é incrível. É a manipulação, esse julgamento histórico é porque quem é de esquerda fala, pô, mas é o PP. Não, a Constituição tem que ser seguida para todos. É como diz o Cacai, me diga uma coisa, quais foram os erros nesse processo? Como é que vocês conseguiram anular a denúncia? E aí eu já aproveito para te perguntar também, como é que isso caminhou tanto até chegar a esse ponto? Na verdade, assim, esse caso, ele começou no Supremo, demorou muito a começar, porque tinha gente com foro de brocaria. Eu sou contrário ao foro, mas tem que cumprir a Constituição. Então, nós alegamos uma série de questões que o Supremo enfrentou com muita dignidade, com muita profundidade. Primeiro, a delação, Fábio, não pode ser usada como instrumento para condenar ninguém. No início, você tinha o delator, e o delator delatava Lula, delatava Vacari, delatava quem ele quisesse, de acordo com os interesses dos procuradores e do juiz. Eles iam lá, já fazia busca e apreensão, prisão, exposição das pessoas. Nós começamos a conseguir nos tribunais uma vitória que foi importante, dizendo o seguinte, opa,
para condenar a delação no SET. Já foi a primeira vitória no voto do Toffoli alguns anos atrás. Bem, depois nós avançamos no pacote anticrime, que eu tive a honra de participar de vários debates com colegas criminalistas e com deputados, nós fazemos reuniões sobre isso. Aí veio uma questão extremamente interessante. Nós colocamos no pacote, não pode sequer, se for só a delação, sequer virar processo penal. O processo penal já é um desastre. O processo penal já é uma pré-condenação. Então, hoje, o que o Supremo julgou, tecnicamente, um dos pontos que você pergunta, é dizer o seguinte, não, aqui só tem a voz do delator, não tem elementos extrínsecos. Essa denúncia não pode ser recebida. Extremamente importante esse julgamento. E aí você... A delação era a prova, quando a delação é meio de obtenção de prova, é isso? Mais uma vez isso aconteceu? Exatamente. Você podia estar sentado lá no julgamento. A delação é exatamente isso. Você não pode julgar fora o instituto da delação. Você começa a fazer a investigação. Agora, primeiro, isso eu defendi há 4, 5 anos atrás, ela não pode sequer ser o único elemento para conseguir uma busca e apreensão, porque a busca e apreensão já liquida a vida de uma pessoa, já expõe a pessoa. Então, esse julgamento supremo ele foi técnico, extremamente técnico, e extremamente importante. Aí tem mais. A mim, o que mais me impressionou, no bom sentido, foi o enfrentamento da criminalização da política. Porque isso é o que eu tenho dito. Assim. A Força-Tarefa de Curitiba, Mali, era um grupo político, tinha um objetivo político. Conseguiram, eles chegaram ao poder. Através da instrumentalização do Poder Judiciário, com apoio da grande mídia. Por que é importante nós termos um canal como o seu, nós temos o DCM, nós temos o 247, porque são canais que nos deram voz no momento que a grande mídia não nos dava voz. Por isso é que eu digo sempre que nós temos que apoiar vocês. Porque é importante, porque aqui, de uma forma ou de outra, embora a gente fale muito com a bolha, pessoas que concordem com a gente faz depois disso repercutir. Porque quando eu falava da criminalização da política, as pessoas ficavam olhando, porque eu advogo muitas vezes para pessoas que não têm espaço nessa mídia nossa. Nossa, que eu digo, com quem nós temos afinidade intelectual, política e tal. Mas a realidade é que a Constituição tem que servir para todos. Esse é que é o fato. Então, esse julgamento, quando enfrentou a questão da criminalização da política, e disse com todas as letras, olha, esse grupo tinha um objetivo político, e aí, é claro, hoje é muito mais fácil, porque tem aí para todo mundo ver e ouvir, se quiser, essas mensagens que estão aparecendo. Eu nunca vi, eu tenho náusea, assim como eu tenho náusea do Brasil de hoje, eu tenho náusea desse povo que está indo para as ruas para fazer festa, para fazer casamentos, como se não existisse absolutamente o vírus, como se não existisse absolutamente a doença. Eu tenho vergonha e nojo desse povo. E também eu tinha exatamente dos excessos que acontecia. Então, quando eu vejo agora, nessas mensagens, 2 procuradores da República conversarem sobre como proteger uma delegada que forjou um depoimento. Olha, isso nem um filme de 5ª categoria acontece.